Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, sua fonte de informações sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. E hoje você confere. Produtores rurais e governo começam o entendimento sobre falhas em programa de merenda escolar. Aumento no consumo do café Conilon beneficia a agricultura capixaba. Comissão promove debate sobre descarte adequado de medicamentos. Após o fim de semana ampliado pelo feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, os deputados realizaram a primeira sessão ordinária da semana, nesta terça-feira. A repórter Nicole Espósito acompanhou os trabalhos e tem as informações para a gente. Luciana, 8 projetos de lei de iniciativa parlamentar começaram a tramitar na casa. Entre eles, proposta que incentiva a reutilização da água. A iniciativa da deputada Eliana Dadalto pretende estabelecer patamares mínimos de utilização da água de reuso em indústrias e prédios comerciais. A proposta não diz quais serão os níveis de reutilização, que ainda deverão ser regulamentados. Diante dessa seca que nós estamos vivendo, dessa crise hídrica que estamos vivendo no nosso estado do Espírito Santo, é necessário que as próximas plantas arquitetônicas possam ser, os engenheiros possam estar inserindo dentro dessas plantas também o reuso dessas água de chuvas, até de ar-condicionado, para aproveitar para descargas, muitas vezes, limpar, lavar uma calçada. Lógico que a curto prazo nós não vamos ter de imediato um resultado, mas que nós possamos nos prevenir para o futuro. E de imediato nós precisamos racionar, agora fazer uma campanha educativa para se racionar. O plenário aprovou o projeto do deputado Rodrigo Coelho, que regulamenta a concessão do título de utilidade pública. A matéria acaba com a exigência de apresentação de registro no Conselho de Assistência Social. Isso possibilita, por exemplo, que entidades que atuam em atividades de grande relevância pública nas áreas de cultura e lazer possam receber o título e ser beneficiadas com recursos públicos. Eu volto ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Governo do Estado, agricultores e deputados definem a agenda de reuniões mensais. Nos encontros vão ser discutidas soluções para os entraves no programa de alimentação escolar. Os problemas no cumprimento de contratos para fornecimento de merenda escolar voltaram a ser debatidos pela Comissão de Cooperativismo. O colegiado recebeu o subsecretário de Estado de Educação. Carlos Eduardo Zucoloto Xavier foi convidado para explicar as providências do Estado sobre as falhas anteriormente relatadas aos deputados por integrantes das cooperativas de agricultores. Xavier afirmou que a secretaria já está atuando para resolver os entraves relativos ao cumprimento da Lei de Alimentação Escolar. Nós identificamos algumas situações que já existiam, já foram corrigidas, mas o intuito mesmo é de entender quais são os casos concretos para que a gente possa atacar diretamente. Para o superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Carlos André de Oliveira, ainda há questões a serem resolvidas, entre elas a atualização do cardápio da merenda escolar. Mas ele acredita que os problemas podem ser resolvidos em novas reuniões. Podemos sentar no dia 26 de outubro, às 16 horas, na Secretaria de Educação, para que possamos avançar naqueles pontos que julgamos que não foram explicados de forma satisfatória para as cooperativas. De acordo com o presidente do colegiado, a conversa gerou resultados positivos. Saiu daqui hoje uma reunião mensal entre as cooperativas e a Secretaria de Educação. Então a comissão fez um golaço aqui hoje. A comissão alcançou o alvo dela, que foi exatamente destravar. Nós abrimos a porta e agora todos os problemas, todas as demandas, todas as divergências serão discutidas ponto a ponto e caso a caso. O Espírito Santo é o segundo maior produtor mundial de café Conilon. A variedade ainda não é a mais consumida no mundo, mas, segundo especialistas, o mercado deve aumentar. O tema foi destaque em reunião na Assembleia. O café Conilon foi o principal assunto da reunião da Comissão de Agricultura. Os deputados receberam o coordenador de cafeicultura do Incapé, que falou sobre os avanços e desafios desse setor produtivo. Para a gente suprir a demanda brasileira e internacional, nós temos que continuar melhorando a produtividade, então esse é um desafio. Um segundo desafio é melhorar a qualidade final do produto. O terceiro desafio
é que a maioria das lavouras de café estão sendo renovadas com irrigação, então nós temos que nos preparar mais para reservar mais água, tanto na propriedade como no solo, e também fazer um melhor manejo do solo e da água. Não menos importante é que a gente sabe que cada vez mais o café ele vai demandando mão de obra, essa mão de obra cada vez é mais escassa e ela tem um custo cada vez mais elevado, então um grande desafio é a mecanização da colheita. O Espírito Santo é o segundo maior produtor mundial de café conilon, atrás apenas do Vietnã. Atualmente, 60% do café consumido no mundo é do tipo arábica e 40% conilon. Segundo o coordenador do INCAPER, a tendência é que dentro de 5 anos o mercado fique meio a meio. O conilon é uma planta que ela tem um custo de produção menor, tem maior produtividade, então ele é mais resistente à praga e doença, enfim. Para produzir uma saca de café conilon tem um custo menor do que produzir uma saca de café arábica. E o conilon ele vem melhorando sua qualidade final do produto, então cada vez mais está sendo inserido na mistura com arábica, nos blends, mais conilon. Então hoje nós podemos, nos próximos 5 anos ou 6 anos, a metade do consumo de café no mundo ser de arábica e a metade ser de conilon. O Romário é um grande pesquisador, ele tem um histórico muito bem avaliado, e o trabalho de pesquisa na cafeicultura tem sido assim demonstrado para o Estado a grande importância desse segmento. Então, ele traz aqui os desafios, traz toda a importância dessa atividade para a economia do Estado. Então, eu avalio como muito importante, e é sempre bom ter pessoas com tanta capacidade de conhecimento e dentro da metodologia também de passar o conteúdo, como é o nosso professor Romário. Durante a reunião, o deputado Freitas leu ainda um documento a ser enviado ao Ministério da Agricultura sobre a perda do assento do Brasil na Organização Internacional do Café. O assunto foi tema tratado na reunião anterior do colegiado. Num cenário de economia globalizada, como foi colocado aqui, e de grande competitividade entre os países, que essa organização tem 77 países que compõem, um acontecimento desse traz prejuízos irreparáveis à nação, pois sem representatividade e poder de voto, ficamos vulneráveis e reféns de decisões tomadas por países que muitas das vezes nem produzem café, como é o caso da União Europeia. Deputados vão realizar audiência pública com entidades da área de saúde. O objetivo é debater normas para evitar riscos causados por medicamentos jogados fora sem critério. A Comissão de Saúde estuda projeto de lei para regulamentar no Estado a destinação correta de remédios. O trabalho, desenvolvido em conjunto com o Fórum Capixaba contra a Automedicação e Descarte Inadequado de Medicamentos, foi tema de destaque na reunião do colegiado. Não podemos ficar de braços cruzados vendo o que está acontecendo. O descarte de medicamento, ele contamina o lençol freático. O medicamento que sobra, você joga no vaso da descarga, joga no lixo. O medicamento vencido também você joga fora. Então o fabricante tem que ter a responsabilidade não só de fabricar e vender caro, aliás, né? Ele tem a obrigação também de recolher esse material, recolher esse medicamento vencido ou medicamento fracionado que sobrou. A comissão vai realizar audiência pública em novembro para finalizar a proposta junto com entidades ligadas ao setor. Como o deputado Amário Neto também deu destaque no seu programa do Balanço Geral, nós também inserimos o Amário Neto, ele assinou também esse projeto, e nós vamos agora no mês de novembro, mês que vem, nós faremos uma audiência pública aqui na Assembleia, e cada um levou uma cópia desse projeto para sugerir as modificações necessárias. E no dia 20 nós faremos uma juntada de todas essas sugestões e encaminharemos ao governador com uma audiência pública, uma audiência que nós vamos pedir ao governador também para mostrar ao governador esse projeto. Aí daí nós vamos ver se o governo vai querer mandar o projeto ou se ele aceita o projeto que a Assembleia que nós vamos apresentar. Cancelados depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura sonegação de tributos no Estado. A CPI da sonegação fiscal decidiu reconvocar o representante da empresa de telecomunicações RCA.
Ricardo Emílio Grilli deveria depor na reunião dessa terça-feira, mas por conta de uma audiência judicial, ele pediu para ser ouvido em outra data. E o colegiado também recebeu documento da aposentada Marli Oliveira Carvalhinho. Ela solicitou ser ouvida pela CPI sobre denúncias ligadas à sonegação. Mas, alegando problemas de saúde, a aposentada resolveu apenas apresentar informações por escrito. O Jornal Panorama de hoje termina aqui, mas a programação da TV Allis Digital continua, com muita informação e cultura para você. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.